Boa noite. Vamos aos destaques do Canção Nova Notícias de hoje. Começa em Recife o 18º Congresso Eucarístico Nacional. As ações que movimentam a Igreja para o Dia Mundial dos Pobres. Conheça o trabalho da Igreja Católica, que funciona como agência, conecta empregador e trabalhadoras. Mercado financeiro reage negativamente à declaração de presidente eleito. A importante missão da Pastoral da Criança na região Nordeste. A tradição do álbum de figurinhas da Copa do Mundo. E um projeto para todos, criado para não deixar nenhuma criança sem completar sua coleção. Sexta-feira, 11 de novembro de 2022. Canção Nova Notícias já começou. A Igreja celebra neste domingo o Dia Mundial dos Pobres. Em Roma, uma série de iniciativas marcam a data. O dia foi instituído pelo Santo Padre em 2016, na conclusão do Ano Santo Extraordinário da Misericórdia, e é um convite para cada um se abrir à partilha, como sinal concreto de fraternidade. Em sua mensagem para a ocasião, o Papa Francisco defende que quanto mais cresce o sentido de comunidade e comunhão como estilo de vida, mais se desenvolve a solidariedade. Como membros da sociedade civil, Francisco exorta a mantermos vivo o apelo aos valores da liberdade, responsabilidade, fraternidade e solidariedade, e como cristãos, encontrarmos sempre na caridade, na fé e na esperança o fundamento do nosso ser e da nossa atividade. O Papa aponta como caminho o próprio Cristo, partilhar a vida por amor e repartir o pão da própria existência com os irmãos, a começar pelos últimos. Após as restrições impostas pela pandemia, está de volta à Praça São Pedro o atendimento gratuito médico. A clínica móvel, desde o início da semana, disponibiliza consultas médicas gerais, exames como o da Covid, eletrocardiogramas, vacinas contra a gripe, além de testes de hepatite, HIV e tuberculose. Os serviços ficam disponíveis aos pobres todos os dias, das 8 às 19 horas. Além disso, a Santa Sé promoveu nesta semana uma série de iniciativas, como o pagamento de contas de luz e gás dos mais necessitados e entrega de alimentos para 5.000 famílias cadastradas nas igrejas de Roma. O ponto alto será neste domingo, uma missa presidida pelo Papa Francisco, seguida por um almoço para mais de 1.000 pobres na Sala Paulo VI. Ainda nesta edição, nós vamos voltar a falar do Dia Mundial dos Pobres, com eventos que vão acontecer no Brasil. Enquanto isso, começou nesta sexta-feira o 18º Congresso Eucarístico Nacional. O evento, organizado pela Arquidiocese de Olinda e Recife, conta com a presença de diversos bispos do Brasil, religiosos, autoridades civis e fiéis. Vamos ao vivo a Olinda, em Pernambuco, onde está o repórter Emerson Tercini. Boa noite, Emerson. Como é que foi a movimentação nesse dia aí? Nós estamos com um pequeno probleminha na conexão com o Emerson. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para tentar conversar com o Emerson sobre esse dia. E daqui a pouco, como eu disse, nós vamos voltar a falar com o Emerson sobre o Congresso Eucarístico e a gente segue, para poder trazer para você agora a informação aqui em nosso telejornal da campanha, nossa campanha nos 34%. Exatamente, Wallace. A cobertura jornalística de todo o Congresso Eucarístico Nacional só é possível porque você contribui com a Canção Nova e nos permite trazer estes eventos tão importantes para toda a população do Brasil. Os benfeitores ajudam a manter todo o nosso sistema de comunicação e por isso contamos com a sua ajuda neste projeto de evangelização. E neste mês de novembro, graças a Deus, já chegamos aí aos 34% de nossa meta e nós estendemos as mãos para você que contribui. Pode fazer através do Pix a sua contribuição. A chave é pix.doação@cançãonova.com. Acesse clubecançãonova.com e escolha uma das formas de nos ajudar.
Desde já, o nosso muito obrigado a você. Agora, nós vamos voltar a falar com Emerson Tercini, que finalmente acertamos aí a nossa conexão. Não é isso, Emerson? Boa noite. Oi, Wallace, boa noite para você, boa noite a todos os que acompanham Canção Nova Notícias nesta sexta-feira. Retomando o nosso contato, nós estamos aqui no Centro de Convenções de Olinda, onde acontece o Congresso Eucarístico Nacional. Este é o ambiente onde nós estamos aqui, que é justamente a Feira Católica e também algumas exposições. Na parte externa aqui do Centro de Convenções acontece a Santa Missa de Abertura do Congresso, que está sendo presidida por Dom Antônio Marto, que é um cardeal representante do Papa Francisco neste Congresso Eucarístico. Ele que é o legado pontifício. Entre os destaques para os próximos dias aqui na Arquidiocese de Olinda e Recife, que recebe este Congresso Eucarístico Nacional, estão as celebrações solenes, as catequeses e simpósios que serão ministrados pelos bispos, padres e religiosos, com todos os assuntos envolvendo a Eucaristia e, acima de tudo, essas feiras também e exposições que vão fazer com que as pessoas se aproximem cada vez de Jesus Eucarístico. Temos uma informação importante aqui também, que esta é a segunda vez que a Arquidiocese de Olinda e Recife recebe o Congresso Eucarístico Nacional. A primeira foi lá em 1939 e todo o congresso que acontece deixa um marco, um legado do congresso na comunidade local. Na época, em 1939, o legado foi a Matriz dos Espinheiros, em Recife, uma igreja dedicada ao coração eucarístico de Jesus. E este ano, como o tema é Pão em Todas as Mesas, o legado do congresso será justamente a Casa do Pão, um local apropriado para receber da melhor maneira possível as pessoas que mais precisam, os moradores de rua, no quesito alimentação. Então será de fato a prática deste tema do Congresso. O pão do céu também não pode faltar o pão da terra. Isso é muito bonito, isso é muito especial. Ainda nesta edição a gente vai exibir uma reportagem especial a respeito do que aconteceu na parte da tarde do Congresso Eucarístico. Os bispos estiveram reunidos na Catedral de Olinda, dedicada ao Santíssimo Salvador do Mundo, para justamente rezar aí a liturgia das horas. Então, algo foi muito especial, foi muito marcante e daqui a pouquinho, ainda nesta edição, nós vamos conferir esta reportagem. A gente volta com você aí no estúdio, Wallace. Ok, Emerson, obrigado, bom trabalho para vocês aí. A Missão Canção Nova em Brasília está em festa, momento de celebrar o aniversário de fundação e agradecer a Deus por tantas bênçãos. São 21 anos de história no coração do Brasil. Uma programação especial acontece nesse sábado e domingo com a presença de Padre Roger Luiz, Padre Edmilson Lopes e Moisés Rocha. A repórter Liana Nunes tem mais informações. A Canção Nova chegou ao coração do Brasil em 2001 e são muitas as histórias de amor, dedicação e zelo pela missão. E para este tempo, a comemoração desses 21 anos vai acontecer junto aos fiéis em uma programação toda especial neste final de semana. Ao meu lado, a Bruna Marta, que é membro da comunidade Canção Nova aqui em Brasília, vai falar um pouco para a gente sobre esse evento. O que já tem programado, Bruna, para este final de semana? Graças a Deus, vai ser um final de semana de celebração, né? Nós estamos programando pregações, adoração ao Santíssimo Sacramento, mas eu tenho reforçado nas participações que eu tenho feito à rádio, TV, de dizer isso, a Canção Nova vai trazer e atualizar a cada um de nós, a cada um daqueles que estiverem com o coração aberto, a experiência com o Espírito Santo. Para quem está aqui em Brasília, a entrada é franca no evento? Isso, a entrada é franca. Se você puder levar 1 quilo de alimento para a gente estar ajudando as outras pessoas que estão necessitadas, no dia nós estaremos com a nossa equipe lá, recebendo a sua doação. E o local já está definido? Definido, na Paróquia Imaculada Conceição de Maria, em Taguatinga. Nós iniciamos a partir das 8 horas da manhã, com muito louvor, oração, pregação, e a gente quer acolher cada um, Obrigada, Bruna, pelas informações. E você que está aqui em Brasília pode, então, acompanhar esse evento dos 21 anos da comunidade Canção Nova no coração do Brasil, no sábado e no domingo. Você é muito especial para esse momento. O mercado financeiro reagiu mal à crítica do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva sobre a necessidade de cumprir a regra fiscal em detrimento de gastos sociais e defender que algumas despesas deveriam ser consideradas investimentos. Lula tentou minimizar a situação.
Ao deixar o Centro Cultural Banco do Brasil, sede da transição do governo, Lula disse que o mercado financeiro está nervoso à toa. Afirmou que o mesmo é muito sensível e que em 4 anos do governo Bolsonaro o mercado não ficou nervoso como agora. A declaração foi feita após o mercado financeiro reagir de maneira negativa a outras falas de Lula. Em discurso a parlamentares aliados na quinta-feira, o presidente eleito falou que é preciso mudar a forma de encarar determinados gastos do poder público e que a questão social deve ser colocada à frente de temas que interessam, segundo ele, apenas ao mercado financeiro. Lula criticou a estabilidade fiscal, o teto de gastos e perguntou o motivo do país ter meta de inflação e não de crescimento. A fala também não foi bem recebida por economistas, que viram sinais de aumento de gastos nos próximos anos e risco de elevação da dívida pública. O dólar subiu 4,1%, a maior alta diária desde março de 2020. E encerrou o pregão a 5,39. No mercado de ações, o Ibovespa caiu 3,35%. Também com o anúncio do ex-ministro Guido Mantega para a equipe de transição. Esta é a queda mais acentuada desde novembro de 2021. Desde o fim do segundo turno das eleições que determinou a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência, as empresas estatais listadas na Bolsa perderam mais de 100 bilhões de reais em valor de mercado, de acordo com o levantamento da Trademap. Vamos agora à capital financeira do país conversar com Adelita Stoebel para saber qual a projeção da economia diante do pagamento do 13º. Boa noite, Adelita. Bem-vinda. Boa noite a você e a todos. Pois é, esse valor extra é muito esperado por todos, principalmente pelo trabalhador com carteira assinada. E isso representa benefícios para a economia do nosso país. A primeira parcela deve ser paga pelas empresas até o dia 30 de novembro. Até dezembro, o 13º salário deve injetar na economia brasileira mais de 250 bilhões de reais, o que representa 2,6% do PIB, o Produto Interno Bruto do país. Mais de 85 milhões de brasileiros serão beneficiados. As estimativas são do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. O benefício será pago aos trabalhadores do mercado formal com registro em carteira, aos beneficiários da Previdência Social e aposentados e beneficiários de pensão da União e dos estados e municípios. Para o levantamento, o DIEESE não levou em conta autônomos, assalariados sem carteira ou trabalhadores informais. O valor médio do 13º pago este ano será de R$ 2.672. A parcela mais expressiva do 13º salário, 49%, deve ser paga nos estados do Sudeste. Os trabalhadores que vão receber a primeira parcela do 13º até o dia 30 devem receber a segunda parte até o dia 20 de dezembro. De São Paulo, Flávio Rogério, para o Canção Nova Notícias. E o próximo feriado deve movimentar as estradas paulistas. Cerca de 4 milhões de veículos viajam pelas rodovias na folga prolongada. A movimentação durante este feriado prolongado será intensa. As rodoviárias de São Paulo já reforçaram a frota com 400 ônibus a mais para garantir a viagem de pelo menos 500 mil pessoas. A Infraero espera receber mais de 800 mil passageiros durante este período. E as rodovias de São Paulo esperam mais de 4 milhões de carros durante o feriado. A Polícia Rodoviária Federal ela iniciou hoje a operação Proclamação da República 2022. O estado de São Paulo é um estado que tem uma característica onde as pessoas viajam muito os feriados. Então, é esperado um grande volume de veículos e, para isso, a PRF ela trabalha com o efetivo incrementado, então mais policiais são colocados nas rodovias federais ao longo do feriado, isso até na terça-feira, quando finaliza o feriado. E o nosso foco é o combate a condutas, a infrações de trânsito que têm chance de causar acidentes graves,
como, por exemplo, o combate à alcoolemia, ao excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas. Então, são todas condutas que elas acabam agravando um acidente normalmente. Então, o objetivo é reduzir o número de acidentes, principalmente o número de mortos e feridos no trânsito. De São Paulo, Aline Mércio para o Canção Nova Notícias. A gente volta daqui a pouco para mostrar um trabalho da igreja que ajuda mulheres na busca por emprego. Até mais. Até mais, Adelita. Obrigada. E o final de semana será de chuva em algumas áreas do país. Fernanda Ribeiro chega trazendo as informações para a gente. Boa noite, Fernanda. Olá, Adriana, Wallace. Boa noite de sexta-feira para todo mundo. A formação de nuvens carregadas está sobre o centro-sul do Brasil. Resultado da área de baixa pressão atmosférica que se formou na Argentina e no Paraguai. E por aqui, na região sul, só não chove nessa área. No extremo sul gaúcho, as pancadas que devem vir no período da tarde terão raios e rajadas de vento. Apesar da chuva a qualquer hora do dia e do risco de temporais no centro-oeste, o dia de sol, temperaturas altas e ar abafado pode fazer 35 graus em Cuiabá. Entre norte e nordeste, o sábado terá essa mistura de calor e chuva e também de muita umidade, como mostra o mapa. O tempo deve ficar firme no interior do Rio Grande do Norte, aqui na Paraíba e também em Pernambuco. Atenção agora para o sudeste. A chuva volta a ganhar intensidade em alguns estados. O mapa mostra o alerta em Minas Gerais, São Paulo e também no Rio de Janeiro. No geral, as temperaturas sobem neste final de semana, máxima de 35 graus em Tocantins e as mínimas, vamos ver, 17 graus em São Paulo. Para você que vem a Canção Nova em Cachoeira Paulista nos próximos dias, é bom saber que vai chover, não só amanhã, mas também domingo, segunda e terça, apesar do tempo quente, temperaturas variando entre 30 e 20 graus. Final de semana de calor e chuva em todo o Brasil, esse é o resumo da nossa previsão. Quem vai pegar estrada nesse feriado, é bom ficar atento. Boa noite para todos e até semana que vem, se Deus quiser. Adriano, Wallace. Obrigada. As Forças Armadas Brasileiras publicaram nota nesta sexta-feira sobre as manifestações em diversas partes do país contrárias ao resultado das eleições. O documento afirma que os protestos não são criminosos e reforçam o compromisso com a democracia. O documento assinado pelos comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica foi divulgado após reunião da cúpula das Forças Armadas e do Ministério da Defesa na noite de ontem. No texto, as instituições afirmam que os atos não são criminosos. Ao citar a Constituição Federal, apontam que deveres e direitos dos brasileiros devem ser assegurados, especialmente no que tange à livre manifestação do pensamento, a liberdade de reunião pacificamente e a liberdade de locomoção no território nacional. As Forças Armadas reafirmaram um compromisso irrestrito e inabalável com o povo brasileiro, a democracia e a harmonia política social do Brasil, pacificado pelos valores e pelas tradições, sempre presentes e moderadoras nos mais importantes momentos da história nacional. A nota condena excessos cometidos nas manifestações relacionados à restrição de direitos individuais e coletivos, que colocam em risco a segurança pública ou alimentem a desarmonia na sociedade. O texto diz ainda: a construção da verdadeira democracia pressupõe o culto à tolerância, ordem e paz social. Milhares de pessoas estão protestando em frente aos quartéis generais em várias cidades do país. Os protestos já duram 12 dias e não tem data para terminar. Em Brasília, muitas pessoas estão acampadas em barracas. Hoje, um grupo indígena do Mato Grosso chegou à capital federal para dar apoio ao movimento. Os manifestantes se opõem à eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Agora nós vamos voltar a São Paulo, porque nossa equipe traz para nós uma bela iniciativa da igreja. Adelita Stoebel, é com você.
Um belo trabalho mesmo. A iniciativa auxilia mulheres que buscam a oportunidade de emprego. É a Casa Santa Zita. Além de oferecer cursos profissionalizantes, funciona como uma agência que conecta empregador e trabalhadoras. Nossa equipe foi até lá e mostra um pouco mais desse serviço. Há um ano, Valcir visitou a Casa Santa Zita no bairro de Higienópolis, em São Paulo. Ela estava aflita porque não conseguia emprego desde que foi demitida por conta da pandemia. Pouco depois, conseguiu uma vaga de doméstica. E eu vim bem no dia 29, eu falei, eu quero que arrume esse emprego aqui, que São Pedro abre as portas, porque eu preciso trabalhar, né? Porque eu fui dispensada, já tinha 1 ano e meio, né, na pandemia, e eu estava desempregada. E na primeira vez que eu vim, eu já fui arrumei esse emprego no dia 29. Cerca de 120 mulheres são atendidas aqui todo mês. O local oferece cursos profissionalizantes, como de cuidadora de idosos e alfabetização, além de funcionar como uma agência que conecta o empregador com quem procura por uma vaga de emprego. E tudo isso começou com a fundadora da congregação de Santa Zita, Madre Maria Amélia. A madre fundadora, ela começou um trabalho de ação social junto às empregadas domésticas. E aí surgiu a necessidade de fundar uma congregação. Ela tinha um orientador espiritual, Padre Primo, e ele incentivou muito que ela fundasse a congregação para que esse trabalho continuasse depois dela. Aí nasceu a Congregação das Irmãs de Santa Zita. Santa Zita começou a trabalhar como doméstica aos 12 anos. Era muito dedicada nos trabalhos de casa, mas recebia muito pouco. E com o pouco que recebia, ajudava os mais pobres. E assim, praticava a caridade cristã. Santa Zita trabalhava e orava. E ela tinha um lema, né? Mãos no trabalho, coração em Deus. Com esse lema, para prestar atendimento a tantas mulheres, as irmãs levam amor, sabedoria e independência financeira há mais de 70 anos. Aqui eu conheci já tem mais de 10 anos, porque o primeiro emprego que eu arrumei aqui foi em 2009. E uma última informação, amanhã acontece na cidade de São Paulo uma escola de formação de líderes. O evento é promovido pelo Instituto Liberdade e Comunidade, associação sem fins lucrativos voltada ao incentivo da cidadania e à difusão da cultura humanista, inspirada no personalismo. O curso intensivo, que vai até a próxima segunda-feira, tem a proposta de formar líderes nos mais diversos setores da sociedade. Bem, essas são as nossas notícias de hoje. Uma boa noite para vocês e um ótimo fim de semana. Obrigado, Adelita. Boa noite, bom fim de semana. A Pastoral da Criança nasceu na paróquia de São João Batista, em Florestópolis, no Paraná. Foi em 1983, quando a médica sanitarista Zilda Arnes começou o projeto com a ajuda de Dom Geraldo Magela Agnello. Hoje, o importante movimento da igreja, que mudou a história de milhares de famílias carentes do Brasil, tem braços importantes em várias partes do país, uma delas em Aracaju. Acompanhamos uma das visitas da Pastoral da Criança às casas de uma periferia de Aracaju. O aplicativo no celular ajuda os membros da pastoral a manter um padrão no diálogo com as famílias todo mês. Os adeptos ao movimento utilizam o recurso eletrônico e registram o histórico das crianças. A gente orienta as mães para que a gestação seja saudável, para fazer o pré-natal sem falha, sem perder nenhuma visita, nenhuma consulta. O aleitamento materno, preparar o seio desde a gestação, que é para poder, quando o neném nascer, ter leite suficiente. Para evitar a desnutrição, a gente ensinando elas direitinho uma alimentação saudável, evitar dar alimentos que fazem mal para a criança. A pastoral teve início em Aracaju em 1986. Neste tempo, muitas crianças tiveram o crescimento acompanhado desde o nascimento até os 6 anos de vida. Evitar a desnutrição é uma das prioridades. Dona Pedrita sempre recebe os agentes com um sorriso. Sabe o quanto o trabalho voluntário faz bem ao desenvolvimento das 2 filhas. Todo mês a gente tem um peso, eles conversam com a gente, né? Perguntam como é que a gente está. Isso.
E que está ajudando a você criar suas filhas de forma correta. Isso, verdade. Belíssimo trabalho, não é mesmo? Copa do Mundo 2022, a competição começa no dia 20 deste mês, mas para a garotada a Copa já começou faz tempo, viu? Tudo graças a uma antiga tradição de colecionar o álbum de figurinhas. E neste ano a brincadeira não é para todos, porque está bem mais cara a figurinha. O álbum completo da Copa, com 670 figurinhas, custa no mínimo R$ 548. Mas as crianças que não conseguem manter a coleção em dia têm agora um aliado para a divertida missão. Alan Cohen, de apenas 16 anos, presenteou o funcionário da família com um álbum da Copa do Mundo e teve um mimo recusado. O rapaz argumentou que não teria recursos para completar o álbum dos filhos. Sensibilizado, o garoto viu uma oportunidade de praticar a solidariedade e criou, em parceria com amigos, o projeto de doação de figurinhas. Os adesivos são muito caros e todo brasileiro deveria fazer porque é muito legal. Todo mundo tem o direito de encher o seu álbum com figurinhas. Começamos em um lugar muito pequeno, na escola, e está ficando cada vez maior. Tentaremos espalhar para todo o país. A iniciativa deu tão certo que foi parar nas redes sociais. Jogadores de futebol gravaram vídeos incentivando a ação. Em 2 meses, o projeto arrecadou cerca de 13 mil figurinhas e 200 álbuns. O bacana é que o garoto pensou em tudo. Como a diversão é trocar os itens, Alan fez questão que algumas estejam repetidas nos kits. Crianças com deficiência de vulnerabilidade social normalmente não são incluídas nos contextos sociais e têm poucas possibilidades de adquirir um álbum de figurinha. Ao entregar esses álbuns para essas crianças, não só que a gente está proporcionando um momento de felicidade incrível, mas a gente também está incluindo as crianças a terem as mesmas oportunidades das outras crianças. Engajado em ações solidárias, o jovem contribui para a realização de outras crianças. O sorriso de uma criança vale a pena, né? Essa iniciativa é muito legal. Neste domingo, a igreja celebra a 6ª edição do Dia Mundial dos Pobres. A Arquidiocese de Belo Horizonte montou uma programação especial. A repórter Monize Amorim traz os detalhes. A Arquidiocese de Belo Horizonte realiza uma série de trabalhos com os mais necessitados. Por isso, o Dia Mundial dos Pobres terá uma programação especial aqui na Arquidiocese e não só domingo, viu? Por isso, a gente vai conversar agora com o Marcelo Moreira, que é supervisor de projetos do Vicariato Episcopal para a Ação Social, Política e Ambiental da Arquidiocese. Marcelo, o que está previsto aqui na Arquidiocese para domingo agora, Dia Mundial dos Pobres? No dia 13, no domingo, a gente vai ter uma atividade aqui no Santuário Nossa Senhora da Conceição dos Pobres, onde será servido um almoço, mas também será feito um momento celebrativo com eles, para que eles possam participar nesse dia. Temos atividades acontecendo na Arquidiocese de Belo Horizonte desde o dia 8 de novembro, nas várias paróquias parceiras, né? No dia 19 vai acontecer na Igreja de São José, no centro de Belo Horizonte, na Rua Tupis, algumas atividades onde serão oferecidos alguns serviços a eles e alimentação. Inicia de manhã e vai até um período da tarde. Também vai acontecer aqui no Santuário Nossa Senhora da Conceição dos Pobres mais 2 atividades. De 16 a 18 também vão acontecer algumas atividades. E no dia 25 a gente também fará uma atividade com parceria com a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em que serão atendidas as pessoas moradores de rua aqui. Muito obrigada, Marcelo. Então é isso, uma data para nos lembrar sobre a importância de acolher e ajudar os mais necessitados, não só de maneira material, mas também com o nosso afeto e com o nosso carinho, assim como Cristo fez e faz conosco. De Belo Horizonte, Monize Amorim para o Canção Nova Notícias. O Dia Mundial dos Pobres, que acontece nesse domingo, movimenta várias dioceses do Brasil. A Arquidiocese de Aparecida também promoveu um evento em parceria com a Prefeitura de Guaratinguetá. Foi na manhã desta sexta-feira. A união de pastorais e paróquias e o apoio da Prefeitura de Guaratinguetá, no interior de São Paulo, possibilitou diversas ações sociais na região central da cidade, em comemoração ao Dia Mundial do Pobre.
a fazer ações voltadas para os irmãos mais carentes, a também mudar o nosso olhar num estilo de vida mais sóbrio, num estilo de vida mais simples. E com isso, né, no ano passado, nós tivemos aí a pandemia nesse período que dificultou um pouco, mas no ano passado a gente já pensou numa atividade assim. E fizemos no centro de Aparecida uma atividade como essa. Daí esse ano nós quisemos, né, focar um pouco também nessa diversidade aí da cidade na nossa arquidiocese. Resolvemos fazer aqui na cidade de Guaratinguetá. O Papa Francisco pede aos fiéis católicos que o Dia Mundial do Pobre seja uma sadia provocação para ajudar a refletir sobre o estado de vida e as inúmeras pobrezas do mundo atual. E a gente poder servir essas famílias que muitas vezes não tem acesso à informação, né? É gratificante, a gente volta para casa realizado. É muito gratificante para a gente poder, né, ajudar, acolher, e ainda mais a gente já passou também por dificuldades, né, na vida, então a gente entende bem e queremos fazer o melhor que pudermos para eles. Oportunidade de partilha, socialização, contato da igreja e suas pastorais com a população necessitada. Tem várias atividades úteis à população que nem todo mundo tem acesso. Então é interessante a pessoa medir a pressão, fazer um alongamento, que o fisioterapeuta está fazendo alongamento. Tem até cabeleireiro ali, né? Café. Então eu estou achando interessante, é um dia diferente. Uma igreja participativa em saída para os pobres, junto aos marginalizados e sofredores, como afirma o Papa Francisco. Igreja sempre em saída, né? E começou nessa sexta-feira, como a gente já disse no início do Canção Nova Notícias, a 18ª edição do Congresso Eucarístico Nacional. Até a próxima terça-feira. Centenas de bispos, padres, religiosos e fiéis estarão reunidos na Arquidiocese de Olinda e Recife. Na Catedral do Santíssimo Salvador do Mundo, houve um momento de unidade eclesial. Esta é a 18ª edição do Congresso Eucarístico no Brasil. Eventos como esse são realizados pela Igreja Católica em todo o mundo, com o objetivo de testemunhar publicamente a fé em Jesus Eucarístico. Em tempos desafiadores, a adoração é sustento. Se nós temos o dom da existência, quem nos criou com um objetivo muito certo, que é para o bem. Se nós partimos de uma criação de amor, de misericórdia, então igualmente o fruto dessa criação precisa ser amor, misericórdia. E Deus nos criou em comunidade, nos criou para sermos fraternos. Nada melhor do que iniciar um congresso eucarístico com oração. Os bispos do Brasil, aqui na Catedral de Olinda, dedicada ao Santíssimo Salvador do Mundo, se reuniram para rezar a liturgia das horas. Eles também receberam a réplica da cruz peitoral de Dom Helder Câmara, que está em processo de beatificação. Nós precisamos dar continuidade àquilo que ele começou com o Concílio Vaticano II. O serviço à igreja, o serviço aos pobres, o amor, a vocação, o amor à igreja que ele nos deixou, que é uma herança que não podemos perder. É uma grande alegria e de coração nós agradecemos à Arquidiocese de Olinda e Recife por nos receber e nos oferecer essa oportunidade como igreja no Brasil de novo aprofundarmos e refletirmos e meditarmos a Eucaristia tão importante na nossa vida de comunidade, na nossa vida de igrejas particulares. Cada vez amaremos mais a Eucaristia quando nos sentimos amados por Deus. Jesus que se deixou a si mesmo para estar sempre próximo, e com isso nos incentiva a estarmos próximos dos irmãos, para que ninguém passe fome e que todos tenham o suficiente para comer, mas especialmente que todos tenham a graça da palavra de Deus. E no início da tarde de hoje, os colaboradores e missionários da Canção Nova se uniram em oração pela recuperação da saúde de Monsenhor Jonas Habib. Aos 85 anos, o religioso fundador da Canção Nova está internado para seguir em tratamento de pneumonia e mieloma. Quando sou fraco, aí é que sou forte. Inspirado na passagem bíblica da segunda carta aos Coríntios e confiante nas promessas de Deus, Monsenhor Jonas Habib pediu orações pelo seu restabelecimento.
Aos 85 anos, o fundador da Canção Nova apresenta episódios de pneumonia e precisou ser hospitalizado para tratamento. Paralelo a isso, ele segue os cuidados quimioterápicos contra o mieloma, diagnosticado em maio de 2021. Motivados pela fortaleza do seu fundador, os membros da comunidade Canção Nova e funcionários da Fundação João Paulo II se reuniram no início da tarde de hoje e rezaram o terço mariano por sua saúde. No espaço conhecido como Rincão do Meu Senhor, idealizado por Monsenhor Jonas, os joelhos no chão, as mãos ao céu, o terço nas mãos, demonstravam a fé e a esperança de cada um. Virtudes que ele tanto pregou e ensinou ao Brasil. O profeta dos nossos dias, o padre Jonas da Bíblia, conta também com sua oração e continua a dizer a cada um: aguenta firme. Quando sou fraco, aí é que sou forte. Eu caminho confiante. E a gente pode dizer para o Padre Jonas: aguenta firme, meu pai. E esse foi o Canção Nova Notícias dessa sexta-feira. Mas a gente continua no nosso site de notícias e nas redes sociais. Passe lá. Daqui a pouco, às 8 da noite, tem a missa de abertura do acampamento de oração Cura dos Traumas da Morte. Uma ótima noite para você. Boa noite e um excelente fim de semana.